Se você achava que comprar uma RTX 4090 era caro, chegou o produto que vai fazer você rever seus conceitos. Porque ontem a Apple lançou o Apple Vision Pro, o produto que todo mundo esperava, mas ninguém sabia o nome. E se o nome faz lembrar o Amber Vision Pro dos anos 90, as semelhanças param por aí. Porque o Amber Vision Pro custava só 39 URVs e o Apple Vision Pro vai custar um pouco mais. É isso mesmo, pessoal. Por módicos US$ 3.500, ou mais ou menos aí R$ 17.000, você pode levar para casa essa maravilha da tecnologia. Quer dizer, levar para casa agora não, porque ele só vai ser lançado em algum momento no primeiro trimestre do ano que vem. Então, vai demorar um pouquinho para chegar nas lojas ainda. Apesar disso, a apresentação de ontem da WWDC deu uma palhinha do que esse produto vai ser. E a primeira coisa que chama atenção é o visual, a maneira brilhante de como eles conseguiram deixar o visor transparente, para que seja possível ver os olhos de quem está usando. Pode parecer uma jogada de marketing, mas é a diferença entre parecer um bobo alegre e ter um contato visual real com quem está interagindo com você quando você estiver usando os óculos. E isso é feito com uma tela voltada para fora, que projeta uma versão virtual do seu rosto, dos seus olhos, indicando se você está totalmente imerso na realidade virtual ou se você está num modo de realidade aumentada. O modo de realidade virtual é quando você está no seu mundinho totalmente fechado. E o modo de realidade aumentada é quando você está vendo as coisas do seu ambiente, mas com alguma coisa projetada por cima do ambiente real. E notem que apesar de ser possível enxergar os olhos de quem usa, a lente frontal não é transparente como alguns podem achar. Por dentro, ela na verdade é um conjunto de dois visores, um para cada olho. E cada visor tem muitas lentes e espelhos internamente. O vídeo inicial da página da Apple já mostra isso. E se a gente reparar bem na cena, que foi copiada quadro a quadro praticamente do filme Jogador Número 1, a gente vai perceber isso. E esse vídeo também mostra uma coisa importante, esse óculos vai ser uma mescla de realidade virtual e realidade aumentada, que a Apple está chamando de computação espacial. O nome pode não ficar muito bem em português, mas a jogada de marketing é excelente. Porque eles não querem rotular esses óculos como se fosse mais um gadget vestível, no tipo que ele já tem, tipo o Apple Watch. Ao invés disso, eles querem criar uma categoria nova, como se fosse uma promessa para substituir TV, soundbar, fone de ouvido, videogame, até com uma forma de justificar o preço que é muito alto, né? Afinal, para que você vai comprar uma TV gigantesca para colocar na sua sala se você pode ter uma TV flutuando no meio da sua sala do tamanho que você quiser, né? A menos que você tenha uma família com 5 pessoas, aí vai ficar um pouco salgado, né? Comprar Apple Visions Pro para cada membro da sua família. Vai literalmente custar os olhos da cara. Mas apesar disso, usar o Apple Vision Pro dessa forma para consumir filmes, vídeos e até aplicativos pode ser uma forma interessante se você consome esses conteúdos primariamente sozinho. Ainda mais se tiver essa prometida integração com outros apps, né, do ecossistema da Apple. Aí a coisa começa a ficar mais interessante, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Outra questão importante é como é que a gente vai controlar essa coisa. Tradicionalmente, os óculos de realidade virtual vêm com algum tipo de luva, alguma coisa vestível que você coloca na sua mão, algum bastão, algum joystick, mas da mesma forma que a Apple já tinha feito com o iPhone, o controle principal do Apple Vision Pro vai ser as mãos, como a gente vê nesse vídeo. Se você lembra de 2007, o Steve Jobs teve que dedicar uma sessão inteira do Keynote para explicar que no iPhone você controlava tudo com os seus dedos, né? Você não precisava de uma caneta stylus, como era comum em outros telefones da época, ou botões, ou teclados, né? Aqui no Apple Vision Pro é a mesma coisa. Pelo que a gente está vendo aqui, as mãos vão ser o dispositivo de controle principal desse dispositivo. E eles só conseguiram fazer isso por causa da quantidade gigantesca de câmeras que estão integradas no aparelho. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que tem 3, 4 câmeras voltadas para fora, em cada lado do aparelho. Imagine, só para fora tem 8 câmeras. Além disso, tem câmeras voltadas para dentro também, olhando para os seus olhos. Então, na verdade, além de controlar usando suas mãos, controlar os aplicativos usando suas mãos, você também controla os aplicativos usando seus olhos. Para onde você olha, também é uma maneira de dar um input para o aparelho para dizer o que você quer fazer. Agora, ficar na sala assistindo filmes por 2 horas com esse negócio na cabeça vai depender de quanto esse aparelho vai pesar. Se pesar uns 2 quilos e ficar puxando tua cabeça para baixo, eu acho difícil alguém querer ficar tanto tempo assim usando o Apple Vision Pro. Mas parece que a Apple colocou bastante esforço para tentar reduzir o tamanho e o peso desse dispositivo.
talvez esse seja o primeiro óculos VR que realmente vai poder ser usado por longos períodos de tempo. Como eles realmente querem mostrar com todos esses vídeos que pessoas sentadas no sofá assistindo o filme, consumindo conteúdo. E falando nisso, a resolução dos visores desse Apple Vision Pro também é bem impressionante. A Apple está dizendo que cada lado da lente tem uma resolução de 4K, então as duas lentes combinadas vão te dar a impressão de estar vendo uma imagem 8K? Não sou muito bom em matemática, mas vai ser quase isso. Algo que não foi divulgado é a taxa de atualização dessa tela, né? A gente não sabe, a Apple tem bastante experiência com taxas de atualização mais altas por causa dos últimos iPhone Pro que eles lançaram, que tem aquelas taxas variáveis que chegam até 120 Hz, mas para resoluções mais altas como essa aqui, eu não sei se eles vão conseguir uma taxa de atualização tão grande. Então, nada de games em taxas tipo 120 Hz, talvez 90, talvez 60, algo que a gente vai ter que esperar o futuro chegar para a gente descobrir. E para quem não quer ficar só assistindo TV no óculos, ele também tem a pretensão de substituir a estação de trabalho. Então, se você passa longos períodos no computador, trabalhando, por exemplo, talvez essa aqui seja uma boa opção. Como a gente está vendo nesse vídeo, dá para simular vários monitores grandes espalhados pela sala. Não sei se vocês viram, mas nesse vídeo tem um teclado flutuando na frente da pessoa. Então, talvez até um tipo de teclado virtual. Quão bom vai ser editar nisso, eu não sei, mas é algo que eles estão mostrando. De novo, só no futuro que a gente vai descobrir se isso vai funcionar bem ou não. E o óculos, obviamente, vai ter integração com todo o ecossistema da Apple, né? Então pode esperar ver todos os apps que você usa no seu iPhone ou no seu iPad, caso você tenha um iPhone ou um iPad, né? E provavelmente apps que você consegue usar no seu computador também vão rodar aqui. Em algum momento do vídeo também fizeram uma demonstração do Excel rodando, flutuando na sua frente magicamente em realidade aumentada. Claro, também vai ter integração com o Arcade, né, que é o sistema de jogos da Apple, mas como todos os computadores Apple, nada de jogar GTA ou Cyberpunk, esses jogos não vão funcionar aqui, então, lamento. Mas se os jogos não impressionam tanto, na fotografia é outra história. A Apple está anunciando que esse dispositivo, Apple Vision Pro, vai ter a primeira câmera 3D deles. Então, um único dispositivo vai conseguir tirar fotos em 3D e visualizar as imagens em 3D. As fotos que você tirou, você vai conseguir ver no próprio dispositivo. E isso é realmente revolucionário. Até então, você tinha que ter dois dispositivos completamente diferentes para conseguir fazer isso. Talvez isso comece a justificar o preço do aparelho ser tão alto. O som também parece que vai ser de primeira e integrado com os seus movimentos. Então, uma chamada do FaceTime de um lado, uma tela sendo visualizada do outro, quando você se mover, você vai ter a impressão de que o som está de um lado seu e não do outro. Então, eu acho que todos esses efeitos especiais eles vão conseguir fazer muito bem. O que não faz sentido é, como nesse vídeo aqui, ficar arrumando as malas ao mesmo tempo que está fazendo uma chamada no FaceTime e esse trambolho na cabeça. Será que vai ser tão simples assim, tão seamless, né? Seamless. É tão transparente usar esse dispositivo, assim, que você nem vai perceber que tá com ele? Isso também não sei. Outra coisa que é bastante interessante notar aqui nesse vídeo promocional. Se isso aqui for uma situação real, você vai ver que tem um cabo saindo aqui de trás do aparelho e indo até o bolso da mulher que está conversando. O que é esse fio? O que é esse que está no bolso dela? É um iPhone? É um mini computador? Vamos já descobrir. A Apple também se preocupou em falar um pouco sobre o design do aparelho, né? Não só para dizer que é um design maravilhoso da Apple, mas para explicar um pouco como é que ele funciona. Então, a parte principal que a gente vê é o enclosure, né? Essa carcaça que fica na frente, que contém a tela, as lentes, todos os dispositivos ali de entrada e saída. Também fala aqui da headband, né? Que é essa parte que prende o dispositivo aqui na sua cabeça. Né? Essa parte é removível. E aí a gente descobre também para que serve aquele fio. Esse fio, na verdade, leva para uma bateria externa. Então ele sai daqui do aparelho, do lado, e vai para uma bateria externa que você pode carregar no bolso. Qual é o tamanho dessa bateria? Pelo vídeo, eu diria que ela parece do tamanho do iPhone, talvez um pouco mais grossa, não dá para saber. Vamos descobrir isso mais para frente também, ano que vem só. Eles se preocuparam também em falar um pouco sobre o som, né? Então tem dois speakers aqui, como se fosse um fone de ouvido, um de cada lado, só que ele tem aquela integração com espaço, com movimento, né? Para parecer que o som tá vindo de um lugar, mesmo que você se mexa. Isso é bem interessante. E fala um pouco sobre o EyeSight, que é essa parte aqui da frente, né? Que permite com que as pessoas vejam os seus olhos.
né? Então eles falam que é um display, então não é seu olho de verdade que está sendo mostrado aqui, não é o olho da mulher que está aqui, é uma tela que está projetando uma versão virtual do olho dela. E ele vai deixar as pessoas saberem se você está imerso ou não, que é aquilo que eu já falei no começo do vídeo, né? Imerso é quando você está no modo de realidade virtual, lá no seu mundinho, ou o não imerso é quando você está no modo de realidade aumentada, que você está vendo tudo ao seu redor e talvez com uma tela aqui na frente, mas todo o resto ainda é visível. E agora outra coisa muito interessante. Eles estão anunciando um Vision OS. Quer dizer que esse dispositivo tem um sistema operacional só dele. Assim como o iPhone tem o iOS e o iPad tem o iPad OS, esse aqui vai ter o Vision OS. Então quer dizer que esse aparelho não é só um periférico que você conecta no computador e aí usa, mas ele depende do computador. Como a gente viu, o único cabo que tem nele, na verdade, liga numa bateria. Então, esse é um aparelho completamente independente. Isso aqui, na verdade, é um computador que você está carregando vestido na sua cabeça. Um computador completo, com sistema operacional, com aplicativos específicos para ele, né? Tudo integrado com as câmeras, com os movimentos, com o ambiente ao teu redor. Então, eu acho que isso aqui realmente é um equipamento revolucionário. Você não está carregando uma câmera e uma telinha na sua tela. Você está realmente levando um computador contigo para onde você vá. Se a bateria de 2 horas vai ser o suficiente para que as pessoas gostem de ficar com isso ou não, né, para um trabalho assim de mais tempo, é outra história. Assim como a questão do peso também. Outra questão bem interessante é essa aqui. Olha só o que eles colocaram lá dentro. De um lado, um chip M2, e o M2 é o chip mais potente, mais novo. Tudo bem que acabaram de lançar um M2 Ultra, mas assim, o M2 é o chip mais novo que eles têm, com maior velocidade, o mais sofisticado que existe. Tem um chip M2 lá dentro desse óculos, o mesmo chip que equipa qualquer computador MacBook Pro. E mais um chip R1, esse chip é novo. É um chip que foi feito exclusivo aqui para os equipamentos de realidade virtual, como o AirPods ou outros equipamentos, como o iPhone ou o iPad também tem chips específicos para ele, né? Aqui o chip específico desse é o R1, mas a carga de dados grande está no M2, um chip de computador. O R1 ele fica ali relegado a fazer algumas atividades para que o tempo de resposta, como está aqui embaixo, ó, não fique muito alto, 12 milissegundos. Quer dizer que quando você fizer algum movimento, o tempo que o sistema vai perceber para que esse movimento foi feito é de 12 segundos. Isso é muito pouco, a gente não consegue perceber isso. Quer dizer que ele vai ter uma resposta instantânea. Para para termos práticos, a velocidade vai ser instantânea. E no fim é isso, eles convidam os desenvolvedores para desenvolver mais aplicações. Tem um botão de Notify Me aqui na tela deles, né? Que é para a gente ficar sabendo quando tiver novidade, já que o lançamento foi feito, mas não tem nenhum produto real ainda para ser visto. Eles prometem mais lá para o começo do ano que vem colocar isso, preparar as Apple Stores no mundo inteiro, né, para receber esse produto e para fazer demonstrações dele, e o resto é especulação. É, claro, a gente sabe muita coisa, mas especulação no tipo de uso que pode ser feito disso. A gente pode integrar nossos softwares de AI aqui dentro? Claro, tem muita AI embarcada já no próprio dispositivo, mas eu vou ter que desenvolver então só em Swift, né, que é a linguagem da Apple, e aí coloco o meu aplicativo lá. Eu consigo usar, por exemplo, o meu servidor Linux que eu tenho aqui para rodar meus aplicativos de realidade virtual, ou, não de realidade virtual, mas de inteligência artificial, como o Stable Diffusion. Ah, se você não viu ainda os vídeos de Stable Diffusion no canal, dá uma olhada, eu vou deixar links aqui para vocês darem uma olhada. Será que eu vou poder rodar o Stable Diffusion no meu computador, gerar imagens, de repente uma imagem estereoscópica, não sei bem o nome, mas uma imagem ali com uma profundidade 3D e trazer isso aqui para o aparelho, entendeu? Usar o servidor só para gerar imagem e trazer para eu ver em 3D aqui, pode ser um uso interessante também. Não sei. O único jeito é comprando ele ano que vem, mas por 15 mil reais, não, 17 mil reais, é um preço meio salgado só para fazer alguns testes, mas tem um ano aí pela frente, 9, 10 meses, então se a gente começar a juntar dinheiro agora, né? Quem sabe? E é isso aí, pessoal. Essa é a novidade do dia, na verdade do dia de ontem, mas, né, como não foi lançado, vai continuar sendo novidade até fim do ano, pelo menos, né? O que a gente vai fazer com isso, só o futuro dirá. Vou continuar acompanhando para saber se a gente tem mais novidades de como integrar isso com inteligência artificial, com os programas que a gente já usa. Gostaria muito de ter um, mas o preço é muito caro, mas quem sabe, né?
Até lá, se você curtir o canal, se você começar a colocar seus comentários aqui, coloca nos comentários o que você achou desse produto. Você teria um? Se você tivesse esses 15 mil reais, você compraria um ou usaria para outra coisa? Se você trabalha com inteligência artificial, você vê alguma possível utilidade para esse aparelho dentro da inteligência artificial? Coloca aí nos comentários, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal, né? A gente está fazendo vídeo aí, não todo dia, mas a cada 2 a 3 dias, todos com temas voltados para inteligência artificial, para tecnologia, futuras tecnologias, tecnologias do futuro. É isso aí, não vou mais falar, chega de pedir like, isso aqui tudo é muito chato. Falou, até!